Olá, meus queridos, estamos mais uma vez aqui juntos para refletirmos acerca da Palavra de Deus. E o texto que me veio ao coração, que me veio à mente desta vez, foi o Salmo 139. O Salmo 139, sem dúvida, é uma das poesias mais bonitas de todo o livro de Salmos. E são muitas as expressões belíssimas que tem nesse poema. E eu quero destacar de tantas coisas lindas que estão neste salmo, eu quero destacar apenas 3 versículos. O primeiro versículo que eu quero destacar é o versículo de número 1, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu fui procurar várias versões da Bíblia para esse salmo, e é interessante que a maioria das versões utiliza a palavra sondar. A palavra sondar significa reconhecer, fazer um reconhecimento, verificação. Sondar significa exploração, no sentido de vasculhar, de pesquisar, procurar conhecer, observar cautelosamente, averiguar, investigar. Todas essas palavras são sinônimos de sondar. E aí, quando a gente para pensar no processo que Deus faz em nós, do quanto Deus nos olha profundamente. O Senhor não só nos examina, o Senhor vasculha, o Senhor olha com atenção para dentro de nós. Ele sabe o que passa no âmago dos nossos corações. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos sentimentos, nós nos perdemos em nós mesmos, tentamos disfarçar sensações, emoções, tentamos até mesmo nos enganarmos a nós mesmos. Muitas vezes não aceitamos determinadas coisas que existem dentro de nós. Fingimos que determinados sentimentos, determinados pensamentos não existem. Ou simplesmente queremos esquecer coisas do nosso passado, coisas que muitas vezes nos envergonham, mas o Senhor, Ele nos conhece tão profundamente que até áreas no profundo do nosso ser que existem, que muitas vezes nem nós mesmos sabemos que existem, o Senhor conhece. Por isso que quando dizemos que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, não é exagero. Quando nós lemos o livro de Daniel, capítulo 2, verso 22, o profeta ele usa uma expressão linda que diz assim: Ele, o Senhor, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu acho muito interessante nós relacionarmos luz com o Senhor. Muitas vezes, quando a palavra luz é relacionada ao Senhor, nós pensamos na questão da pureza de Deus, nós pensamos muitas vezes de que Ele é luz que dirige os nossos caminhos, que ilumina as nossas veredas, que nos mostra a direção como um farol. Mas também eu penso a palavra luz relacionando-a ao Senhor como um holofote jogado em cima da gente, que nos traspassa. E essa luz poderosa, quando vem sobre nós, não há como ter qualquer sombra. Porque onde há luz, não existe sombras. E essa luz penetra, essa luz nos revela por completo. E como diz aqui, ele revela o profundo e o escondido. É maravilhosa essa expressão de Daniel. E aí também lá em Hebreus, capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há como nos colocarmos de verdade na presença de Deus. Não há como querermos desenvolver comunhão com o Senhor sem termos diante dele essa prestação de contas, ou seja, sem nos abrirmos por completo, sem confessarmos diante dele quem somos, porque não adianta tentarmos esconder o que somos, o que sentimos, o que pensamos. Ele vê tudo. Não adianta tentarmos nos comportar como se isso não acontecesse. E se alguém tenta se colocar na presença do Senhor, não querendo encarar a si mesmo, nunca vai conseguir desenvolver um relacionamento pleno com o Senhor. Porque é o que diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não que o Senhor não conheça o nosso coração, porque, como já li aqui, como já falei, Ele é luz que nos traspassa. Tudo que está em nós é plenamente conhecido pelo Senhor, quer falemos, quer não falemos, mas quando nos expomos, quando nos abrimos diante do Senhor e confessamos quem somos, nós estamos reconhecendo a nossa condição de pecadores. E ao fazer isso, nós estamos dizendo: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu sou isso mesmo, eu reconheço. Tu és glorioso, Tu és luz, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és perfeito, Tu és santo. E olha aqui quem eu sou. Esse pobre, infeliz, cego, miserável e nu, usando a expressão de Apocalipse capítulo 3. Então, quando eu leio esse primeiro versículo do Salmo 139, tudo isso me vem à cabeça. Essa sondagem que Deus faz em nós, ela é poderosa. Deus sonda tanto aqueles que são dele, como aqueles que não são dele. Só que aqueles que não são dele já escolheram o seu caminho. E o final nós conhecemos muito bem. Mas aqueles que dizem ser do Senhor, o Senhor também nos sonda, mas Ele espera de nós uma atitude de submissão, uma atitude de confissão, para que até mesmo através dessa postura o Senhor nos trate, o Senhor nos cure, o Senhor conserte coisas que estão dentro da nossa alma e assim possamos prosseguir no nosso processo de santificação. O que muitas vezes é demorado, é doloroso, porém que o Senhor tem prazer em fazer em nós. Porque o Senhor nos ama a tal ponto que Ele nos aceita chegarmos até Ele como somos. Mas Ele também nos ama tanto que Ele não aceita continuarmos como somos. Então não há como escondermos qualquer coisa que seja, qualquer coisa mesmo, mesmo que você não queira admitir, mesmo que você tenha vergonha de falar, de sentir, de pensar. O Senhor sabe, não adianta esconder dele. E ao confessar essas coisas para Ele, se você se abrir para Ele, com certeza a sua comunhão com o Senhor atingirá um nível diferente do que você tem hoje. Não tenha receio de se abrir diante do Senhor. A outra observação que eu faço aqui hoje no Salmo 139 é no verso 3, que diz assim: observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, quando eu olho para o primeiro verso do Salmo 139, eu vejo essa ação de Deus no interior. E quando eu leio o verso 3, agora eu já vejo a ação de Deus no exterior. Observas o meu andar e o meu deitar. Ou seja, observas o que eu faço quando eu estou acordado até a hora de eu dormir. Seria basicamente isso. Porque a não ser que você seja um sonâmbulo, ninguém anda dormindo, não é verdade? Então esse verso 3 demonstra esse Deus que nos sonda por dentro, que nos conhece por completo, nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, sabe das nossas imperfeições, sabe
das coisas que existem dentro de nós, tanto as boas como as ruins, e que apesar dessa imperfeição, apesar das mazelas que existem dentro de nós, o Senhor nos observa, Ele está conosco, os seus olhos estão voltados para nós, Ele está do nosso lado, Ele caminha com a gente. Esse observar aqui do verso 3 não é uma observação de quem está longe e não interage, não. É uma observação com cuidado. É a observação de quem está atento, de quem está cuidando, de quem está caminhando junto. E isso nos conforta, isso nos dá segurança, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele sobre quem os nossos pés devem estar firmados. E por isso, porque Ele observa o nosso andar e o nosso deitar, Ele conduz os caminhos da nossa vida, se assim permitirmos. Quando nos relacionamos com Deus, quando permitimos que o Espírito Santo haja em nós, porque Ele nos sonda, mas se nos unimos a Ele nessa sondagem e admitimos os nossos erros, os nossos pecados, e assim procuramos desenvolver comunhão com Ele, mudando os nossos passos, mudando o que existe dentro de nós, o Senhor vai trabalhando em nós e caminha cada vez mais junto conosco, e cada vez mais os nossos passos estarão sendo guiados por Ele. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida enquanto estamos acordados, nos nossos afazeres, nas nossas batalhas, nas nossas lutas. E também, como nos diz o Salmo 127, que Ele cuida dos seus amados enquanto dormimos. Então, o primeiro verso mostra o quanto o Senhor nos sonda, nos conhece por completo e tem misericórdia de nós, porque mesmo nos conhecendo, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ama primeiro e Ele quer ter esse relacionamento conosco. O verso 3 nos mostra o quanto o Senhor está conosco no nosso andar e no nosso deitar. E o verso 5, que é a terceira expressão, vem somando tudo isso, fechando todo esse pensamento, dando uma conclusão a essa reflexão, quando ele diz assim: Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. É a confirmação do que eu disse lá no verso 3. O Senhor não é um observador de longe. O Senhor, Ele observa os nossos passos, Ele está vendo o que fazemos de bom e de ruim. Porém, mais do que isso, Ele nos cerca, Ele nos protege, Ele nos guarda por todos os lados. Bem já lembra o salmista de que o nosso inimigo, ele está ao nosso redor o tempo todo, bramando como leão, tentando nos tragar. Lembrando que redor e derredor é a mesma coisa, são sinônimos. Mas ao mesmo tempo que esse monstro, o inimigo de nossas almas, está ao nosso redor, tentando nos tragar, o Senhor coloca ali também os seus anjos para nos proteger e nos livrar de todo o mal. O Salmo 91 nos diz exatamente isso. Eu vou ler aqui na versão NAA, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então precisamos ter a certeza de que o Senhor é esse refúgio e fortaleza, de que o Senhor, Ele nos cerca por completo. E então, se conseguimos entender isso e nos abrigarmos nesse esconderijo que é o Altíssimo, descansarmos na sombra desse Deus que é todo-poderoso, nós podemos andar seguros. Nós vivemos num tempo de insegurança. Nós vivemos num tempo em que a doença está perto de nós. Nós vivemos num tempo em que vemos pais matando seus filhos. Nós vivemos num tempo em que andamos pelas ruas sobressaltados, porque sabemos que a qualquer momento pode ter um disparo, pode ter um tiroteio, pode ocorrer uma violência.
Nós precisamos crer de que o Senhor é esse que nos guarda, é esse que nos protege. E muito mais do que nos guardar para esta vida, o Senhor é aquele que nos guarda, que nos toma para si e nos sela para a salvação, nos guarda para a eternidade e diz para nós: tu és meu filho, eu cuido de você. Você sim, como Jesus mesmo nos disse, passará por dificuldade, passará por lutas, porque esta vida é assim, mas a eternidade é tua comigo. Creia em mim não somente para esta vida, mas creia em mim para todo sempre. Então, meus queridos, diante desses pensamentos, dessa reflexão, eu vou terminar cantando esta música que fala deste salmo e que a letra desta canção, que é o Salmo 139, possa te abençoar nesse dia. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei